Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui as dúvidas que me enviaste relativamente àquela ficha sobre análise combinatória. Bem, neste problema tens o seguinte: determinar então o número de palavras, quer dizer, isto fica melhor escrito, anagramas, não palavras, porque as palavras requerem algum sentido, quer dizer, e tu com estas letras há de formar palavras que não fazem sentido nenhum, mas tudo bem. Quer dizer, que se podem formar então com as letras da palavra literatura. Eu vou marcar assim, quer dizer, li, te, é, ra, tu, ra. Quer dizer, tens aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras, mas tens de ter cuidado, tens algumas repetições. Então, quer dizer, 14.1. De determinar o número de. Eu prefiro anagramas, não palavras, mas tudo bem. Quer dizer, que se podem formar com as letras da palavra literatura. Quer dizer, se tens 10 letras, isto é simples, quer dizer, basta que faças 10 fatorial e agora dividas exatamente pelas repetições que tens. Quer dizer, tens 2 t's, então dividimos por 2 fatorial. Depois tens 2 r's, voltas a dividir por 2 fatorial. E depois tens 2 a's, quer dizer, voltas a dividir por 2 fatorial. O que isto fica simplesmente igual a 10 fatorial sobre 8. E 10 fatorial sobre 8 é exatamente, quer dizer, a solução que tens ali. Ou seja, 453.600. Agora, segunda questão, 14.2. As palavras devem começar exatamente pela letra A. Então, quer dizer, eu vou pensar da mesma forma. Se tivesse assim aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quer dizer, se vais começar pela letra A, então aqui assim na primeira, no primeiro, para a primeira letra tens duas hipóteses, quer dizer, tens dois As e depois o resto não interessaria. Então aqui no resto colocarias então 9 fatorial. E depois temos de tirar, obviamente, as repetições, o que quer dizer que a nossa resposta seria então duas vezes, né? Tens de começar ali com um A, tens duas hipóteses, vezes 9 fatorial, e quer dizer, e depois divides pelas repetições, que seriam tirar os dois A's, os dois T's e os dois R's. Ou seja, vou já colocar o mesmo 8. E então, quer dizer, isto deixa-me confirmar aqui na máquina, mas penso que dará mesmo o que tens ali. Quer dizer, isto fica 2 vezes 9 fatorial e divides por 8. Exato, o que dá exatamente 90.720. Agora, relativamente à segunda questão, quer dizer, as vogais têm de alternar com as consoantes. Quer dizer, tens de ter uma vogal e depois tem que aparecer uma consoante e depois tem que aparecer outra vogal e depois tem que aparecer outra consoante. Quer dizer, têm de estar alternadas. Então eu vou pensar assim aqui em duas situações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pensar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quer dizer, na primeira situação vou abordar o problema começando então por uma consoante, quer dizer, se começares numa consoante vais acabar numa consoante, ou então começando aqui em vogal, quer dizer, aqui vou começar com uma consoante, e obviamente que está a terminar numa consoante, e aqui é de começar em vogal. Quer dizer, para começar aqui em consoante, tenho 5 hipóteses, né? Tem 5 consoantes, na palavra literatura, 5 consoantes e 5 são vogais. Quer dizer, vamos começar com uma consoante, tem 5 hipóteses. A seguir terá de vir então uma vogal, ou seja, tens 5 hipóteses. A seguir tens de colocar outra consoante, terás 4. Depois terás de colocar a próxima vogal, serão 4, né? Já usaste uma aqui, tens de colocar o que é menos. Quer dizer, aí está de continuar. E então poderias dizer que isso seria simplesmente 5 fatorial vezes 5 fatorial. Ok? Porque terias para as consoantes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e para as vogais 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui, para começares com uma vogal, quer dizer, vais ter as mesmas hipóteses. Aqui começamos, por exemplo, por T, né? Tem as 5 hipóteses, né? Um exemplo. Aqui havia de acabar também numa consoante, por exemplo, em R, né? Estou a falar apenas de um exemplo. Obviamente tinhas aqui, podias colocar 5 consoantes distintas. Para começares em vogal, quer dizer, podes pensar na A, né, e isto acabar, por exemplo, na I, mas não tem necessariamente que começar pela A, quer dizer, tens 5 hipóteses, podes colocar aqui 5 vogais. Depois a seguir tinhas que colocar uma consoante, terias 5 hipóteses, depois então colocar uma vogal, já não podias repetir aquela, quer dizer, tinhas 4, depois uma consoante, quer dizer, terias 4 outra vez, então vais acabar aqui com a mesma situação de 5 fatorial vezes 5 fatorial. Então a tua resposta, quer dizer, a resposta aqui à 14.3 seria exatamente, então colocavas aqui, isto vai acabar por ser uma situação repetida, né? Isto
mais esta segunda situação que acaba por ser repetida, que repetida quer dizer, dá o mesmo valor. Então poderemos dizer que é 2 vezes 5 fatorial vezes 5 fatorial e depois retiras as tais repetições, né? Que é 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial, que acaba por ser exatamente 8. O que quer dizer, deixa-me só aqui confirmar, mas isto fica 2 vezes 5 fatorial vezes 5 fatorial e divides então por 8, exato, e realmente dá então aquilo que as soluções apresentam, ou seja, 3600. Continuamos então para o próximo exercício. De um jogo de póquer extraem-se então 5 cartas de um baralho de 52 cartas. Determina então a probabilidade de sair pelo menos um as. Quer dizer, tens assim um baralho de 52 cartas. Quando o baralho são 52 cartas, isto implica que sejam 13 de cada naipe, né? 13 paus, 13 ouros, 13 copas, 13 espadas, e que a constituição de cada naipe seja feita quer dizer, do as até ao 10, ou seja, do 1 ao 10, mais 3 figuras, e entre elas o rei, a dama e o valete. Ok? Bem, sendo assim, tu agora queres estudar a probabilidade de sair pelo menos um as. E repara que a probabilidade de sair pelo menos um as seria a probabilidade de sair um as, mais a probabilidade de sair 2 ases, mais a probabilidade de sair 3 ases, mais a probabilidade de sair 4 ases. Quer dizer, aqui há de me dar jeito eu ir pelo acontecimento contrário. Então repara, se definisse este acontecimento como sendo o acontecimento A e fosse sair pelo menos um as, eu podia abordar esta probabilidade de A como sendo 1 menos a probabilidade do seu contrário. E repara que o contrário de sair pelo menos um as será não sair, não saem ases. Quer dizer, das 5 cartas que vamos escolher, nenhuma delas pode ser as. Então tudo bem, quer dizer que esta probabilidade de as seria igual a 1 menos, esta probabilidade não há, abordaria então aqui a lei de Laplace, né? A probabilidade não há seriam simplesmente os casos favoráveis a não há a dividir pelos casos possíveis. Os possíveis não há restrições, seria eu fazer combinações, né? Vais fazer um jogo de póquer. Quer dizer, as 5 cartas que ficas na mão, não interessa a ordem, né? É o teu jogo, né? São um jogo das 5 cartas. Então 52, 5 a 5. E favoráveis, quer dizer, não pode sair as. Se não pode sair as, quer dizer, eu vou fazer combinações das 52 cartas, mas vou retirar estas 52 cartas, os 4 ases. O que quer dizer que se retiras os 4 ases, ficas então com 48 hipóteses. Quer dizer, ficas com 48 cartas que não são ases, das quais vais escolher 5. Então colocarias aqui combinações de 48, 5 a 5, a dividir por combinações de 52, 5 a 5. Quer dizer, eu vou fazer aqui os cálculos, mas eu penso que isto estará certo, porque combinações de 48, 5 a 5, a dividir por combinações de 52, 5 a 5, dá exatamente 0,66, né? E 1 menos 0,66 dá 0,34. Ok, então a resposta está correta. Passemos então ao próximo problema. Quer dizer, de quantas maneiras podem então 7 indivíduos sentar-se numa mesa redonda? Quer dizer, esta questão aqui é realmente interessante. A questão aqui das mesas redondas ou então das mesas em forma de polígonos regulares. Quer dizer, tens então aqui, eu vou dividir isto aqui nas duas questões. Vou abordar aqui então a questão 22.1 e abordarei aqui assim a questão 22.2. Quer dizer, tu aqui tens exatamente quantas maneiras podem então 7 indivíduos sentar-se numa mesa redonda. Se tu pensares assim aqui na mesa redonda, quer dizer, depois este tipo de exercícios tem uma generalização que eu vou-te, obviamente, passar já imediatamente a seguir, mas vamos só explorar esta situação. Quer dizer, eu tenho aqui 7 indivíduos sentados assim à volta desta mesa redonda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, quer dizer, as fórmulas, se a mesa em vez de ser redonda fosse assim uma fila, 1, 2, 3, 6, quer dizer, tivesse mais um, a forma de sentar os indivíduos seria exatamente 7 fatorial. Só que o que é que acontece aqui nas mesas redondas? Tu tens aqui simetrias, e repara, se tens 7 pessoas, quer dizer, e se eu dividisse assim a mesa, aqui nestas fatias, assim, nestes setores circulares, todos iguais,
Quer dizer, sempre que a mesa sofre uma rotação desta amplitude, que seria 360 a dividir por 7, quer dizer, nem me vou preocupar muito com o valor desta amplitude, mas sempre que a mesa sofre uma rotação desta amplitude, que seria, quer dizer, se tivesse assim os casos A, B, C, D, E, F, G, e quer dizer, o A passar ali para o lado do B, e o B passar para o lugar do C, e o C para o D, e o D para o E, quer dizer, a mesa sofrer esta rotação, quer dizer, isto há de contar numa mesa circular como uma repetição, quer dizer, devido à simetria do círculo ser infinita, quer dizer, tu quando o círculo sofre uma rotação, tu não podes contar como um novo caso. Então, quer dizer, a abordagem aqui nas mesas circulares, o número de formas que tu tens para sentar n indivíduos numa mesa redonda será sempre n fatorial sobre n, onde este n tu divides é cortar as repetições. Quer dizer, se tens 7 pessoas, terias então 7 simetrias de rotação aqui que tu não podias tocar, quer dizer que a resposta seria simplesmente 7 fatorial sobre 7. Quer dizer, e a generalização podes mesmo fazer isto. Se tivesses 5 indivíduos, seria 5 fatorial sobre 5. Se tivesses 10 indivíduos, 10 fatorial sobre 10. 50 indivíduos, 50 fatorial a dividir por 50. Porque tu aqui tens repetições que não se passam numa fila. Okay? Isto devido então ao conceito de simetria rotacional no círculo é infinita. Se sentares 10 pessoas, terás 10 simetrias de rotação que a mesa, ao sofrer essa rotação, né, repara, tinhas aqui uma rotação, ou então se sofresse esta rotação, ou então se sofresse esta rotação, ou então se sofresse esta rotação, quer dizer, vais ter aqui 7, vais ter exatamente aqui 7 rotações, onde 3 casos repetidos. Ok, daí esta divisão por 7 e a generalização para este exercício ser mesmo n fatorial sobre n, onde n são o número de indivíduos que tu queres sentar. Quer dizer, só mesmo confirmando, 7 fatorial a dividir por 7 dá 720. Okay? Agora, nesta segunda situação, tu tens o seguinte, quer dizer, de quantas maneiras é que podes sentar os 7 indivíduos se dois determinados indivíduos não se podem sentar juntos. Quer dizer, se eles não se podem sentar juntos, eu estou só aqui à procura da caneta, exato, está aqui. Quer dizer, eu vou pensar aqui, se dois determinados, dois quaisquer indivíduos, dois determinados indivíduos não se podem sentar juntos. Então eu vou explorar a mesa na mesma com os 7 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E então vou mesmo pensar sobre esta situação. Então, quer dizer, para sentar aqui neste lugar, eu vou pensar neste lugar, eu tenho 7 hipóteses. Agora, imediatamente ao lado dele, eu já sei que a resposta vou dividir por 7, porque eu tenho aqui as tais 7 rotações, se serão casos repetidos, vais ter que dividir. Por isso, agora vou pensar nisto como se fosse exatamente uma fila. Então, quer dizer, eu tenho 7 indivíduos que posso sentar neste lugar, e agora, imediatamente à direita deste indivíduo, eu não vou poder sentar, eu não posso meter 6, quer dizer, porque um dos indivíduos não pode ficar ao lado deste. Então, quer dizer, tu aqui só tens 5 lugares. E imediatamente aqui à esquerda, à minha esquerda, à direita da pessoa que estivesse aqui sentada, quer dizer, tu aqui quantas opções podes sentar? Não podes repetir este, nem podes repetir este, né? O que ficarias só com 5. Mas quer dizer, também não vais poder sentar aquele que não pode ficar à beira deste. Então tu aqui só tens 4 opções para sentar uma pessoa. E depois estes 4, quer dizer, podem-se colocar como quiserem, então colocarias 4 fatorial. O que quer dizer que o número de formas aqui, o número de maneiras, né, que tu tens para sentar os 7 indivíduos nestas restrições, com esta restrição, seria 7 vezes 5 vezes 4 vezes 4 fatorial a dividir então por 7. Então deixa-me só confirmar. Terias 7 vezes 5 vezes 4 vezes 4 fatorial e dividias então isto por 7 e dá 480, exatamente. Quer dizer, esta já era assim um pouco mais engraçada, porque terias que estar atento então às restrições. Mas repara, o estás numa mesa circular, quer dizer, pensa para numerador como se estivesse exatamente numa fila, mas depois divides pelas repetições. E as repetições serão exatamente iguais ao número de indivíduos que estão sentados devido a estas rotações que já falei e sinceramente não vou falar nisso outra vez. Penso que foi possível então perceber. Vamos então passar ao problema seguinte, que é o problema 29.
Considera então todos os números de 6 algarismos que se podem formar com os algarismos de 1 a 9. Destes números, quantos têm exatamente exatamente um e apenas um algarismo 4? Quer dizer, eu vou pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terei então aqui números com 6 algarismos, são possíveis formar com os algarismos de 1 até 9. Querendo então, tendo aqui a restrição de ter exatamente um algarismo 4. Quer dizer, eu vou pensar numa situação pontual, que seria colocar exatamente aqui o 4 logo como a primeira posição. Então, para isto teria um caso e vezes, e agora aqui, quer dizer, na segunda posição, eu aqui tenho 9 algarismos, mas quer dizer, não posso repetir, nada me diz que eu não posso repetir. Eu posso ter 4, 8, 8, 8, 8, 8, ou 4, 7, 7, 7, ou 4, 6, 6. Quer dizer, eu posso repetir, ninguém me diz aqui que os algarismos têm que ser diferentes. Sendo assim, eu teria aqui 8 opções, depois teria 8 opções, depois teria 8 opções, depois teria 8 opções, e depois ainda teria mais 8 opções. Mas agora, o que eu terei que ter aqui atenção, quer dizer, tenho que ter sempre 8, porque eu nunca posso mais utilizar o número 4, porque só posso ter exatamente um. É ter exatamente um 4. Agora, aqui a situação que tens de tomar nota é que este 4 não precisa estar na primeira posição. Quer dizer, eu não tenho que ter 4, 8, 8, 8, 8, 8. Exato, 6, está certo. Quer dizer, eu podia ter 8, 8, 8, 4, 8, 8, né? Também podia ter esta chave, ou então podia ter 7, 5, 4, 2, 1, percebes? Quer dizer, o 4 não tem de estar na primeira posição. Podia estar aqui, ou então podia estar aqui, ou então podia estar aqui, ou então podia estar aqui. Quer dizer, vais ter então quantas hipóteses para colocar o 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então basta que a resposta seria então 8 à quinta vezes 6 hipóteses, porque o 4 não tem de aparecer exatamente na primeira posição. Poderá aparecer em qualquer um dos 6 lugares. Eu vou só mesmo confirmar se este valor dá então a solução que é apresentada na ficha. Quer dizer, isto fica 8 à quinta vezes 6, o que dá 196.608. Ok, está certo. Fica 196.608 maneiras, então. Quer dizer, avançando agora para o problema número 36, penso que é o último das dúvidas que me enviaste. E agora pensando nisto, quer dizer, numa conferência de alto nível encontram-se então 12 políticos de 4 países diferentes. Quer dizer, tenho 12 políticos exatamente de 4 países diferentes, sendo 3 de cada país. Quer dizer, tenho 3 do país A, 3 do país B, 3 do país C e 3 do país D. Sendo que estes 3 políticos de cada país são exatamente o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Agora, o que tu tens de quantas maneiras diferentes se podem então dispor estas 12 pessoas em fila para uma fotografia, de tal modo que os representantes de cada país fiquem exatamente juntos. Tudo bem, vou pensar então assim aqui numa fila com 12 lugares apenas para estabelecer um raciocínio que depois terei obviamente que analisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então vou pensar num caso específico, que depois terei que tomar nota que não será reduzido a apenas esse caso. Terei que depois também tentar generalizar para toda a situação. Mas em primeiro lugar eu gosto sempre de pensar num caso específico. Então olha, vou colocar aqui os 3 representantes do país A. Vou assumir que este é o país A, este é o B, este é o C, este é o D. Quer dizer, estes 3 elementos podiam trocar entre si. Então teria 3 fatorial. Quer dizer, se as pessoas trocam entre si, né, e também os cargos são definidos, quer dizer, a coisa era diferente. Então aqui teria 3 fatorial. Depois colocava aqui os 3 representantes do país B e teria também 3 fatorial. Depois colocaria aqui os do país C e então teria 3 fatorial e depois colocaria então aqui finalmente os do país D, ou seja, teria também 3 fatorial. Isto para este caso específico. Agora, que outras situações é que eu terei que explorar aqui? Quer dizer, se estes 3 do país avançassem assim uma casa, quer dizer, a coisa não funcionava.
Não funcionava porquê? Porque se esta avança uma casa e este avança para aqui, queria dizer que este último teria que passar aqui para o primeiro lugar. O que é que acontecia? Estes três já deixariam de estar juntos. Então eu terei que pensar nisto de outra forma. Não podem avançar uma casinha, né? Um lugar, mas o que é que tu podes fazer aqui? Quer dizer, estes blocos de países podem alternar entre eles. Quer dizer, eu não conseguia avançar uma casa ao A, mas quer dizer, conseguia passar estes três elementos deste país, aqui vai lá para o segundo bloco, e passar estes três deste país para os três primeiros lugares da fila. Ou então passar estes três aqui para o lugar dos três Cs e alterar os Cs com os Bs e os Bs. Percebes? Quer dizer, tens aqui algumas situações. Então o que terás aqui que multiplicar é exatamente vezes o número de maneiras que estes quatro blocos podem alterar, podem permutar entre eles, o que seria então, quer dizer, permutações de 4 ou 4 fatorial. Né? Dão-te exatamente o número de maneiras que quatro blocos podem alternar as suas posições. Quer dizer que a tua resposta seria simplesmente 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 4 fatorial. Vou só confirmar se dá. Quer dizer, 3 fatorial é 6, então teria 6 à quarta, 6 à quarta vezes 4 fatorial. O que daria então 31.104. 31.104, quer dizer, isto está então resolvido. Fica então aqui a minha resolução para as dúvidas que enviaste, espero que tenhas percebido. Caso não tenhas percebido algum pormenor ou alguma situação, deixa comentário ou então envia-me mensagem pelo chat ou então falamos na explicação. Ok? Vá, um abraço.